Como calculo o ponto de equilíbrio da minha empresa? Você que é um pequeno empresário precisa de ter consciência da importância de apurar esse dado na sua empresa, entendendo que para você apurar esse dado, o ponto de equilíbrio, você precisa de ter os dados da sua empresa organizados corretamente. Basicamente são o quê? São os custos. Você precisa primeiro aprender a classificar os custos, né, com o que é custo fixo, o que é custo variável, separá-los e ter o resultado, né, o valor total dos custos fixos, os variáveis, da maneira correta, tá certo? Então, eu fiz uma aula ensinando como calcular a fórmula do ponto de equilíbrio para você calcular da sua empresa. Porém, lembrando que primeiro precisa apurar os dados, tá certo? E lembrando que se você quer aprofundar verdadeiramente e apurar esses dados dentro da sua empresa da maneira correta, tem o método GCI, Gestão de Custo Inteligente, que ele te dá condição de fazer isso da maneira correta, né? Você pode clicar, tem um link, né, na descrição do vídeo lá, é um curso homologado pelo Sebrae do Paraná, né, onde ele te dá toda a condição de fazer isso da maneira certa, tá bom? Então vamos lá para a aula que eu vou te ensinar a calcular o ponto de equilíbrio certamente. Então seja bem-vindo a essa aula que eu vou te mostrar como calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa, tá certo? Então vamos lá, para você calcular o ponto de equilíbrio, você precisa de 3 dados básicos que eles precisam de ser apurados dentro da sua empresa da forma correta, tá certo? São os custos fixos, os custos variáveis e o faturamento. Você precisa de ter esses números exatamente apurados, né? O faturamento geralmente é fácil, todo mundo tem. Agora, os custos fixos e variáveis classificados, apurados, é outra história. Precisa de saber fazer, tá certo? Então, vamos lá. E aí nós temos aqui que o lucro, né, da empresa, né, isso aqui é um exemplo que a gente tem, né, de uma empresa, né, que a gente busca sempre ter como exemplo, né, que ela tem um faturamento de 100 mil, custos variáveis 58.406 e o custo fixo de 30 mil. É um exemplo, mas que pode acontecer na verdade, tá certo? E aí ela obtém um lucro de 11.594. Importante dizer que o que é o ponto de equilíbrio? É um faturamento onde o lucro é igual a zero. Você não pode confundir isso. Muitas pessoas confundem. O que é ponto de equilíbrio? É quando o meu lucro é quando eu não tenho lucro e tal. Precisa esclarecer isso verdadeiramente dentro da sua mente. É o faturamento onde o lucro é igual a zero. Então isso quer dizer o quê? Que durante o mês, né, a gente analisa mensalmente, quando você atinge o ponto de equilíbrio, quer dizer o quê? Todos os custos fixos estão pagos e os custos variáveis proporcionais àquele momento do mês. Então você, até o ponto de equilíbrio, você trabalhou para pagar a conta. Você está pagando todo mundo, aluguel, funcionário e tal. Então, a sua empresa não obteve lucro nenhum, tá certo? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar o cálculo exatamente. Então, para você calcular, né, o ponto de equilíbrio, a fórmula é custo fixo dividido por 1 menos o custo variável em porcentagem. O que é o custo variável em porcentagem? É o valor do custo variável dividido pelo faturamento. Quer dizer o quê? Que ele representa 58,4% do faturamento da empresa, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Custo fixo, 30 mil reais. 1 menos os 58,4%, né, que é o que representa do faturamento. Então, nós vamos ter aqui o fator 0,416. Então, se você fizer essa operação simples, né, você tem 30 mil dividido por 0,416, que vai dar
72.115,38. É importante você entender. Essa empresa que vendeu 100 mil reais, ela só passou a obter lucro a partir deste faturamento. Então, vamos dizer que ela atingiu esse faturamento aproximadamente no dia 23, né? Se você olhar aqui, total do mês 100 mil, 72.115, né? Digamos que lá pelo dia 22 ela atingiu esse faturamento. Então, quer dizer, do dia 23 ao dia 30, ela trabalhou realmente obtendo lucro e que fechou com um lucro de 11 mil e uns quebrados que está lá na frente, que é o lucro dela. Então, você percebe como que isso é importante, você ter esse dado da sua empresa. Percebe? Por quê? A partir do dia que você atinge o ponto de equilíbrio, você tem um poder de negociação no balcão muito maior, porque você só vai incidir sobre aquela venda específica os custos variáveis. Então, se você estiver fazendo uma venda de R$1.000, o custo daquela venda exatamente depois do dia 22, aqui no exemplo, ela só vai ter um custo de o custo variável, 58,4%. Então, 42% aproximadamente é lucro dessa venda. Isso é matematicamente provado. Se você quiser aprofundar, né, o seu conhecimento, né, a gente tem o método GCI, que é onde você vai juntar todas as peças do quebra-cabeça para chegar a esse valor da sua empresa apurado exatamente, cirurgicamente. Tá certo? Então, tá aqui exatamente como calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa. Sucesso para você!